Olá pessoal, professor Juliano Ramos. Esse tópico 102.3, manipulação de biblioteca, ele tem peso 1, ou seja, caem pouquíssimas questões sobre esse assunto. É um assunto bem tranquilo aí da gente abordar, vamos fazer um videozinho bem rápido e dinâmico. Esse assunto se diz respeito às bibliotecas compartilhadas. Então, vamos entender aí um pouquinho sobre essas bibliotecas. Essas bibliotecas, vamos colocar que ela tem função semelhante por exemplo, equivalente aos DLL do Windows, que você já deve estar acostumado. Na compilação de um programa, é necessário que essas bibliotecas elas estejam corretamente configuradas, né, e que elas existam no sistema para esse programa poder ser instalado. Caso contrário, caso falte essas bibliotecas, normalmente você tem mensagens de erros de dependências, né? Então, nas aulas de instalação de pacotes, de onde nós vamos instalar e compilar pacotes, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Biblioteca estática ou dinâmica. As bibliotecas dinâmicas são utilizadas por vários programas e necessárias para instalar programas distribuídos em código-fonte. As bibliotecas estáticas, elas não dependem de arquivos externos, porém elas são maiores do que as dinâmicas. Identificando bibliotecas compartilhadas. Para a gente verificar as bibliotecas necessárias para um programa, a gente pode utilizar o comando LDD. Por exemplo, LDD/usrbin vim.tiny. Então ele mostra lá as bibliotecas que ele está utilizando. Se você observar aí como resultado do comando, né, você vê que o Vim é um editor bem simples, então ele requer aí poucas bibliotecas, né? Na saída tem poucas bibliotecas que ele está utilizando. E programas maiores acabam utilizando bibliotecas maiores. O modo estático ele é mais rápido, porém ele consome mais espaço. O modo compartilhado é ligeiramente mais lento, porém ele ocupa menos espaço, pois somente possui uma cópia da biblioteca, facilitando a centralização e manutenção. No Linux, as bibliotecas estáticas têm nome normalmente aí que termine com A, enquanto as bibliotecas compartilhadas têm nomes terminando aí com SO ponto alguma coisa, tá? Os números das versões aí da biblioteca. Então, quando você vê bibliotecas terminando com A, são a biblioteca estática. E basicamente um caminho aí que o sistema procura as bibliotecas é aqui em lib ou em usrlib, tá? É os caminhos básicos aí que procura as bibliotecas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Beleza. O programa responsável por carregar as bibliotecas e ligá-lo ao programa que o mesmo depende é o ld.so. Ele é invocado por um programa toda vez que necessita de localizar uma biblioteca externa. O LDSO é auxiliado pelo mapeamento encontrado no arquivo ldso.cache. Então vamos dar um cat aqui, etc ld.so.cache, tá? Então esse mapeamento aí desse arquivo, é um arquivo aí que vale a pena você ter essa referência. Ele mapeia o caminho de todas as bibliotecas. E aí, quando um programa vai ser executado, esse programa executa esse executável ld.so e o ld.so vai procurar aí dentro e ver aonde está o caminho das bibliotecas, né? Que normalmente estão dentro desses diretórios que eu já coloquei para vocês, /lib ou usrlib, ok? Diretórios contendo as bibliotecas adicionais devem ser incluídos no arquivo etc ld.so.conf. Então aqui você pode colocar caminhos para bibliotecas adicionais. Há distribuições como o Debian, né, nesse caso aqui. Peraí, deixa eu sair. Há distribuições que tem o diretório. O Debian tem o diretório. Então o Debian a gente não coloca ali direto no arquivo. Então a gente tem um diretório que pode possuir outros arquivos com localizações de bibliotecas. Se a gente executar o comando ldconfig, ele vai reler o arquivo de configuração etc.ldso.conf e atualizar o cache. Então, por exemplo, se você coloca lá uma referência de algum lugar que tenha biblioteca,
Então, por exemplo, eu vou abrir lá o arquivo etc ld.so.conf e vou incluir um outro diretório aqui. Eu vou colocar que vai ter bibliotecas também num diretório chamado bibliotecas. Tá? Salvar, sair, eu vou criar esse diretório. Bibliotecas. E agora eu vou executar o que? Comando ld config, ele releu o arquivo. Ele relendo o arquivo, ele já atualizou esse diretório etcld.so.cache, tá? E esse arquivo agora vai buscar também bibliotecas dentro desse diretório que eu criei, bibliotecas. Então, sempre que um programa for instalar agora, ele vai chamar o LDSO, vai falar, ó, onde estão essas bibliotecas? Aí ele vai procurar nos diretórios comum, /lib e o srlib, e também vai procurar nesse diretório aí que eu criei, /biblioteca. Então, esse é um assunto muito rápido, tá? Um assunto dinâmico. O que você precisa para a LPI, tá? Que aqui a gente tem que ser prático para a prova, que é o nosso objetivo. Para a LPI, você tem que entender que o etc ld.so.cache, esse arquivo, mantém a lista do caminho das bibliotecas. Esse arquivo etc ld.so.conf mantém o caminho aonde estão essas bibliotecas. E o executável ld.so, né, ele é o programa aí, né, que encontra as bibliotecas, procura aí dentro de etcld.so.cache e informa aí para o seu programa. E que bibliotecas estáticas são bibliotecas que são utilizadas apenas por um programa, por uma aplicação, então acaba sendo mais rápido. E biblioteca dinâmica são bibliotecas que são utilizadas por várias aplicações. Então a mesma biblioteca pode ser utilizada para vários programas. Então, como se trata de uma cópia dessa biblioteca, acaba que fica um pouco mais lenta, tá? Mas hoje, com o desempenho que a gente tem das máquinas, isso acaba sendo até imperceptível. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um conteúdo muito rápido e dinâmico, porque é peso 1 também. Vamos se focar nos conteúdos que realmente aí vai te exigir um pouco mais na prova. Vamos que vamos. Até a próxima.